Amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui Pastor Gedeon Júnior e é uma alegria estar com cada um dos irmãos, ou nesta manhã, ou nesta tarde, ou nesta noite. Sim, nós chegamos a Gênesis capítulo 4. Ontem Pastor Eber nos abençoou com um rico estudo sobre o nosso primeiro grande Pai, o gerador de todos nós. Todos estamos, sim, como dizem por aí, nos lombos de Adão, não é? Todos temos o gene de Adão. E, como o pai de todos, ele é um personagem incrível, como nós vimos ontem. E Gênesis capítulo 4 foi objeto de considerações pelo presbítero Renato, a quem queremos agradecer. E Renato trabalhou até o versículo 16, quando diz assim: Saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ou seja, Gênesis capítulo 4, que retomamos nesse momento, e ele é um capítulo de transição muito importante. Os holofortes agora saem de Adão e Eva e recaem sobre essa figura emblemática chamada Caim. E após nascer, após ser o primeiro filho, após ser homem valoroso e trabalhador, produtor, absolutamente agricultor, infelizmente, em um culto que estava participando, conseguiu retirar a vida do irmão. E mesmo avisado por Deus, não sucumbe diante da misericórdia do Senhor. Incrível, não? Incrível. É com certeza uma figura emblemática, no mínimo emblemática. E do versículo então 17 em diante, temos a vida desse homem assim descrita. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade. E chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. E a Enoque, filho de Caim, nasceu o neto de Caim, Irade. E Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome da outra Zila. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tenda e tem gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda obra e todo cobre e todo ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas duas mulheres, Ada e Zila: Ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai minhas palavras, porque hoje matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, e chamou seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porque Caim o matou. E a Sete também nasceu um filho, e ele chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Olha, irmãos, o capítulo 4, ele é emblemático. Ele é fundamental para a compreensão de todo o restante do glorioso livro de Gênesis. E ele tem como personagem central, sim, a figura de Caim, este primogênito de Adão, este menino que, quando sai dele, é
exatamente a sua imagem e a sua semelhança. Portanto, um homem que, felizmente ou infelizmente, gerado já por um pai que conheceu o pecado e agora tem a alma presa pelo pecado, ele gera esta primeira criança que a mãe, ao ver, tem uma esperança sagrada, a esperança simplesmente de que talvez, como o nosso amado presbítero tinha nos falado na quarta-feira, talvez este seja o homem que esmague a cabeça da serpente. Não é à toa que em Gênesis capítulo 4, versículo 1 se diz: alcancei do Senhor um varão. E quando Abel nasce, o segundo filho, nada se diz sobre ele. Sim, havia muita expectativa sobre este menino. Havia exatamente muita esperança no tocante à figura de Caim. Caim, então, exerce no capítulo 4 fundamental centro e os holofortes vão todos para cima de Caim. Em primeiro lugar, ele é o filho mais velho. Sobre ele talvez recaísse sim a esperança de que a redenção viria a acontecer, porque Adão e Eva acabaram de ouvir do Senhor Deus que a semente da mulher ia ferir a cabeça da serpente. Então, ia trazer uma vitória significativa. Agora, Caim, além do filho mais velho, além de talvez a esperança na mudança, Caim era o irmão. Sim, sim, sim. Quando Deus ordenou que Adão e Eva dizendo a eles, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, eles obedeceram. Obedeceram e com certeza não tiveram só Caim e Abel, tiveram muitos filhos, muitos. Tanto é que a velha e boa pergunta, com quem Caim se casou? Sim, meus irmãos, obviamente Caim se casou com uma de suas irmãs, ou talvez à época, talvez até com uma de suas sobrinhas. Não havia ainda a eugenia neste mundo, não havia ainda este problema, era o primeiro casal e havia necessidade de fecundação. Agora, o que é interessante é que há uma relação muito difícil de Caim com seu irmão, né? Ele, infelizmente, desenvolve pelo seu irmão aquilo que escutamos e entendemos, a inveja, a rivalidade e, infelizmente, Caim mata seu irmão. Em um culto, após o louvor e a adoração, após a dignificação, simplesmente Caim não escuta a pregação da noite e simplesmente Caim não abre seu coração para o que Deus falou a ele, se bem procederes, não haverá aceitação para ti. Não, ele fecha o seu coração e mesmo depois da pregação contundente, da palavra direta à vida dele, ele ainda assim vai e retira a vida do seu irmão. Então, Caim, enquanto trabalhador, e ele é alguém extremamente digno, ele retira da terra o seu sustento, ele é a prova inequívoca da bênção de Deus ainda restante ao homem, mesmo ele pecador. Porque Caim era lavrador, Caim trazia, obviamente, o pão de cada dia para casa, como Abel, que era cuidador e era pastor de ovelhas. Mas, infelizmente, Caim não era um excelente irmão e muito menos um bom adorador. Um bom adorador. O que fez com que Caim se tornasse o primeiro homicida na face da terra. O primeiro homicida. E aí é óbvio,
Óbvio que Deus o chama, o confronta. Nós estudamos tudo isso na quarta-feira com o presbítero Renato. E não obstante o chamar e o confrontar, a misericórdia de Deus ainda atinge a vida de Caim. Você se lembra? Deus fez uma coisa estranha. Deus colocou em Caim uma marca para o proteger do ataque de pessoas que quisessem matá-lo. Nós não sabemos o que era essa marca, ou que levaria as pessoas a reconhecerem o selo de proteção divina, mas ela funcionou, porque ninguém retirou a vida de Caim. E esse foi um ato, mais um ato de pura misericórdia da parte de Deus, que já tinha visto os pais de Caim errarem, e mesmo assim ainda providencia toda uma vestimenta, providencia ainda uma bênção misericordiosa e providencia ainda uma pregação de uma profecia que traria a redenção do ser humano. De novo, Deus vê o quão difícil se tornou o homem e quão terrível o seu coração, e mesmo assim ainda traz sobre Caim a misericórdia. Mas a história não termina aqui. Nosso irmão Renato chegou até esse ponto e a história continua agora, mostrando Caim se casando, indo para bem longe, tendo uma proteção especial de Deus, uma misericórdia extra. E a palavra de Deus diz exatamente aqui, em Gênesis capítulo 14, versículo 16, que ele foi habitar na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Ele conheceu sua esposa, teve um primeiro filho chamado Enoque e edificou uma cidade que chamou o nome, com o nome do próprio filho, por alegria de ter um filho. Edificou o nome da cidade e deu à cidade o nome de Enoque. Sim, aqui temos um Caim diferente. Um Caim que poucos prestam atenção e entendem sobre ele. Aqui temos o Caim construtor. Sim, Caim construtor. Deus foi fiel à sua palavra e protegeu Caim. E protegeu enquanto ele vagava de um lugar para outro. Só que certo dia, ele encontra um lugar que parecia bom, que possibilitava ele ficar e decidiu ali construir uma cidade. E ele o fez. Ele o fez. Incrível, né, irmãos? Incrível que Caim, ele jamais deixou de ser fugitivo, como o próprio nome dele indica, né? E o próprio nome da terra indica onde ele se estabeleceu, porque significa vagar. Para quem não sabe, a terra de Nod tem no original o significado de vagar. E agora Caim, simplesmente ele, ao encontrar uma esposa, ao ter um filho, ele ainda é agraciado por Deus com misericórdia. E ao ver seu filho, ele sente a necessidade de dar uma proteção especial, maior, e necessidade normal de qualquer pai. Incrível, né? Mesmo caído o homem, mesmo longe da presença de Deus, Deus ainda dá a ele a viabilidade de ter um pouquinho da sua graça, um pouquinho da sua misericórdia, um pouquinho do seu favor. Porque raciocine comigo, de que outra forma Caim poderia ter constituído família, senão pela misericórdia de Deus? Interessante, né? Interessante. O fato de se ter uma esposa, ter filhos, edificar cidades, levar à frente projetos, não é prova nenhuma de que temos a aprovação de Deus, de que somos agraciados por bênçãos enormes
pelo Senhor Deus de que Deus está conosco. Não é prova nenhuma. Caim era este homem que conseguiu uma esposa, este homem que, e venhamos e convenhamos, você acha que a esposa de Caim não sabia da história de Caim? Lá embaixo nós veremos já já um sujeitinho chamado Lameque toma para si duas mulheres. Ele era descendente de Caim e ele diz: olha, matei, e quem me matar será vingado 70 vezes 7. Porque Caim foi só 7, eu sou 70. Como se tivesse acrescido aqui muita coisa ruim. Pare e pense comigo. Era uma mulher corajosa, né? Era uma mulher corajosa. Tem que ter muita paixão para se casar com Caim, venhamos e convenhamos. Mas ele consegue. Sim, ele consegue uma esposa, ele consegue gerar um filho, mesmo sendo errante pela terra, mesmo não tendo da terra todo o vigor que ele tinha antes de matar o seu irmão, porque era agricultor, e ele ainda consegue construir uma cidade. E nessa cidade ele coloca o nome dos seus filhos. Amados irmãos, 6 gerações de Caim aparecem aqui nesse texto. Sendo que algumas delas o escritor sagrado resolve falar muito sobre elas. Lameque. Lameque foi o primeiro bígamo. Primeiro bígamo. Você está começando a compreender como o homem pode andar no pecado e se aprofundar no pecado, porque, pense comigo, Caim pelo menos teve a sua esposa naquela noção clássica que ele aprendeu com seu pai de que o casamento é monogâmico, né? É monogâmico. Caim pelo menos teve uma esposa, aí o seu filho se chama Enoque, aí ele consegue construir uma cidade, ele tem um pouco mais de paz. Enoque gera Irade, Irade é então neto de Caim, Irade gera Meujael, Meujael já é o quarto na linhagem, Meujael gera Metusael, que é o quinto, Metusael gera Lameque, Lameque é o sexto. E parece que a maldade humana vai aumentando, 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 ao ponto de que Lameque, segundo o versículo 19, é o primeiro a tomar para si duas mulheres. Uma com o nome de Ada, outra com o nome de Zila. E o que é interessante é exatamente isso, porque Lameque foi o primeiro bígamo de toda a história humana. Não se sabe o motivo pelo qual um rapaz feriu, mas a descrição bíblica diz que ele mata só porque alguém o feriu. E ele mata outro só porque lhe pisou no pé. Gente boa, Lameque, não é verdade? Alguém bem calmo, compreensivo, amoroso, misericordioso, né? Menino bom. E ele, quando fala isso para as suas duas esposas, ele fala numa alegria, numa felicidade. Você está vendo que o mal vai progredindo, progredindo, progredindo e tomando proporções cada vez maiores. Cada vez maiores. E o que eu acho interessante é que quando você continua vendo a história da geração, você vê que agora você tem a bigamia estabelecida, você tem a brincadeira com os valores, porque nem a vida no meio da geração de Caim significa mais nada, se mata por qualquer coisa, se tira a vida dos outros por um mero aborrecimento. E não obstante isso, era um povo produtivo, forte e inteligente. Porque olha que interessante. Se você raciocinar comigo, quando você tem aqui embaixo
aqui embaixo, né? Nos últimos versículos, que uma das esposas de Lameque gera filhos para ele, e a outra também filhos gera para ele, geram homens extremamente inteligentes, fantásticos, dedicados, e a Bíblia diz exatamente assim, que Zila deu à luz a Tubal-Caim, Ada deu à luz a Jabal, e Ada deu à luz a Jubal. Jabal foi aquele que se tornou o pai dos que habitam em tenda e tem gado. Olha que fantástico, né? Com Jabal você tem a tecnologia começando a surgir no sentido da pecuária, né? Do domínio do gado, tendo tendas, artífices. Gente fantástica, gente fantástica. Jubal já tinha uma capacidade intelectual muito maior, voltado para as artes. Ele foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Não se está dizendo que Jubal criou a música. Não, não, não. A música vem dos céus, mas ele foi fantástico. Ele é o pai daqueles que criam os instrumentos. Ou seja, na civilização de Caim, você tem homens geniais. Você tem gente que domina o gado, gente que constrói tenda, gente que constrói casa, gente que edifica cidade, gente que simplesmente consegue desempenhar funções fantásticas no tocante à arte, à cultura, e Tubal-Caim ainda era mestre de todo cobre e ferro, o que foi para a humanidade algo fantástico, fantástico, fantástico. Então, são homens que têm uma capacidade mental invejável, e Caim então produziu uma sociedade rica, culturalmente avançada, uma cidade com manufatura, com produção de alimentos, uma cidade que tinha tudo, exceto Deus. Porque é interessante como esse capítulo termina. Esse capítulo termina dizendo algo que ninguém esperaria. O capítulo 4 termina dizendo que Adão torna a conhecer sua esposa. Ela tem um filho que bota o nome de Sete. Por quê? Porque Sete seria aquele que ficou em lugar de Abel, porque Caim o tinha matado. E Sete tem um filho que se chama Enos. Enos, então, é neto de Adão, e a partir de Enos começa a se invocar o nome do Senhor. Por que a Bíblia coloca isso? Porque a partir de Sete se invoca o nome do Senhor, e o que tem isso de significativo? Aqui, amados irmãos, Deus quer nos colocar em a contradição, a contrariedade completa entre a descendência de Sete e a descendência de Caim. Como assim, pastor? Deus queria enfatizar a diferença. Porque com Caim se tinha tudo. Absolutamente tudo. Menos o invocar o nome de Deus. Não há na civilização de Caim o invocar o nome de Deus. Há na civilização de Sete o invocar o nome de Deus. Tá, pastor, e o que significa isso? Você já pensou que o Salmo 145, versículo 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade? Você já pensou que quando se invoca o nome do Senhor, tem-se a presença dele? Mas só se invoca o nome do Senhor quem sabe que é pecador, quem sabe que errou, quem tem dimensão de toda a sua incorretude e que pede a misericórdia dele para estar na presença dele. Ou seja, é sério, o que a Bíblia quer aqui é dizer, você tem uma geração que vivia
independente de Deus, longe da presença de Deus, e uma geração que tinha como marca essencial e fundamental, que era a geração de Sete, o invocar o nome do Senhor. E aí quem invoca o nome do Senhor tem um Senhor perto dele. Perto dele. Sabe o que significa? Significa que Deus não descia mais na viração da tarde, como era com Adão e Eva. Significa que Deus se afastou do homem pecador. E agora, se o homem pecador desejasse o Senhor e a presença dele, teria que invocar. E Enos invocou o nome do Senhor. Caim tinha tudo, menos o Senhor. Nada se diz sobre a geração de Enos, que eram fortes, poderosos, construtores, estratégicos, mas se diz a única coisa que o homem precisa na sua vida. Se diz que com Enos começou a se invocar o nome do Senhor. A necessidade de ter Deus perto de si era tão grande que esta geração se destacou por invocar o nome do Senhor. Você sabia que invocar o nome do Senhor traz salvação? Você sabia disso? Você sabia que invocar o nome do Senhor traz salvação? Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De acordo com o versículo 9 do mesmo capítulo de Romanos 10, porque nós lemos o versículo 13. A condição da salvação é confessar com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, crer no coração que Deus o ressuscitou. Você acredita que o Senhor é o Salvador? Você confessa e você crê de todo o coração? Então você pode invocar o nome do Senhor, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A atitude de invocar o nome do Senhor é a atitude de dizer: Deus, eu preciso de Ti. Deus, eu não tenho vida independente de Ti. Deus, eu necessito de Ti. Deus, eu não existo sem Ti. E a geração de Caim tinha tudo, menos a invocação do nome do Senhor. Por fim, invocar o nome do Senhor nos traz salvação, até mesmo no meio das tribulações. E uma consequência menor, porque a maior é invocar o nome do Senhor traz a presença dele. Perto está o Senhor de todos os que invocam, e o invocam de todo o coração. A segunda consequência maior não é ter só o Senhor perto. Invocar o nome dele nos faz vê-lo tão perto, que nos faz ver pecador e nos faz imediatamente pedir perdão dos nossos pecados e viver de forma diferente. E aí, óbvio, quem invoca o nome do Senhor vai ser salvo, porque diante dele todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é o Senhor e que necessita da sua graça e do seu amor. Mas invocar o nome do Senhor tem também efeitos menores, como nos abençoar no meio das tribulações. Olha que interessante, Lamentações, capítulo 3, versículos 55 e 57. Invoquei o teu nome, Senhor, desde a mais profunda masmorra, e ouvistes a minha voz. Oh, não escondas o teu ouvido ao meu suspiro e ao meu clamor. Tu te aproximaste no dia em que te invoquei e me dissestes, não temas. Quando se invoca o nome do Senhor, se tem um Deus que vem e diz, não temas. Você entendeu agora porque Gênesis, capítulo 4, depois de ter Caim no centro, e de toda a grandiosidade que foi a civilização de Caim, você agora entende porque ele termina dizendo, e Sete nasceu um filho e chamou o seu nome Enos, então começou a invocar o nome do Senhor, porque Caim, infelizmente,
gerou uma geração que produz filhos até hoje, de gente que quer viver independente de Deus. E que por pura misericórdia de Deus ainda tem a possibilidade de levantar cidades, construir, trazer beleza, produzir música, fazer algo fantástico. Mas há uma outra geração no mundo que também faz tudo isso, que a geração de Caim faz. E nem é dito, porque tudo isso é pequeno demais diante da grande atitude dessa geração. É uma geração que invoca o nome do Senhor. Você é de que geração? Eu e você somos descendentes de quem? De Caim ou de Sete? Quem grita no nosso meio é Lameque dizendo: matei porque quis matar, ou Enos que diz: invoquemos o nome do Senhor. A decisão é sua. Que Deus te abençoe.